Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. O Senhor vai abençoar mais uma vez a sua vida. Você que está acompanhando a nossa série desse mês, desculpas que a nossa mente, que a nossa carne, que as pessoas ao nosso redor, que tantas coisas que o sistema do mundo, que o diabo quer lançar sobre nós e a nossa carne aceita, que faz com que a gente não viva o propósito de Deus para a nossa vida, não viva o sentido, não viva, querido, a missão, não viva justamente tudo aquilo que Ele tem para nós. E a gente está dentro dessa série, trazendo algumas desculpas que naturalmente aparecem, e essas desculpas precisam ser transcendidas nas nossas vidas para que a gente possa, querido, alcançar algo especial de Deus para nós, para a nossa família, para a nossa vida, para a nossa história, que vai ser importante. Então, todas as desculpas, entenda, vêm da sua carne, vêm justamente desse mundo material, físico, efêmero e passageiro, desse local que é baixo, querido, que está sempre tendendo a olhar para baixo. Agora, dá para transcender essas desculpas no Senhor. Ele nos dá ânimo, nos dá força, e com fé em Deus a gente pode se levantar, querido, passar por cima dessas barreiras que querem se cristalizarem dentro de nós, nos colocando dentro de cadeias e permitindo que a gente perca mais um ciclo da nossa vida. Dá para vencer tudo isso quando a sua fé está no Senhor, quando você sabe que Ele não te abandona, que Ele está sempre ao seu lado, e você vai ter a oportunidade de se levantar com a ajuda dEle para vencer cada desculpa e dar um passinho de cada vez para o propósito que você tem para esse ano, as promessas que você desenvolveu logo no comecinho do ano, aquilo que você precisa e quer alcançar de importante para a sua vida. E hoje eu queria trazer as desculpas das dificuldades. Como a gente faz isso, né? A gente traz algumas desculpas e uma delas é justamente essa justificativa, essa desculpa da dificuldade. Ah, é difícil demais. Ah, eu não esperava que fosse tão difícil assim. Ou a minha situação é uma situação muito delicada, muito difícil. Por isso eu não consigo avançar para o propósito, para os objetivos, para a missão que o Senhor tem à minha frente. E isso não é verdade, querido, porque o nosso Deus, Ele não faz nada por acaso, Ele não faz nada onde de alguma forma Ele pode ser surpreendido. Aconteceu alguma coisa na vida do Wagner, alguma dificuldade chegou para ele que eu não sabia, que eu não previa esse momento. O nosso Senhor, Ele sabe todas as coisas. Toda a nossa vida está diante dEle nos seus mínimos detalhes, querido. Nada foge do nosso Deus. Então, a gente se preocupar com isso e achar que o Senhor perdeu de alguma forma o controle da nossa vida é um grande engano que o mundo quer, que o diabo quer, que a nossa carne aceita implantar dentro de nós e paralisar-nos de uma maneira terrível. O nosso Senhor jamais perde o controle da nossa vida, e nós temos que ter essa verdade estabelecida dentro do nosso coração. Diante de cada dificuldade, o Senhor tem uma resposta para aquela dificuldade, no seu tempo, a sua forma, mas Ele tem uma real resposta, uma solução, uma porta aberta para aquilo que nós estamos enfrentando. Mas as dificuldades vão aparecer, porque as dificuldades fazem parte da vida. O nosso próprio Senhor Jesus falou, quando Ele passou por essa terra, que no mundo tereis aflições. Então é um tanto estranho quando as pessoas diante de uma dificuldade se prostram, como se aquela dificuldade não poderia aparecer em um momento pior em sua vida, como se aquela dificuldade não fizesse parte da vida, da história humana, de tudo aquilo que a gente está vivendo do mundo. Faz parte, querida, da dificuldade. Realmente, eu acho que você já ouviu a expressão, né? Todo mundo em algum momento fala que a vida não é fácil. E sabe de uma coisa? É verdade, querida. A vida é linda, ela é incrível, ela é maravilhosa, ela é bela. Foi o Senhor que construiu para nós uma vida que é para dar certo, mas tudo isso não significa que nós não vamos passar por dificuldades, por momentos de adversidades. E tem muitas pessoas ainda que falam, né, que se a vida fosse fácil demais não teria graça. E também é verdade, querido, a gente passa por algumas dificuldades, e essas dificuldades, dependendo de como a gente olha para elas, dois caminhos se apresentam à nossa frente. Ou a gente passa por ela, nós trabalhamos o nosso interior e nós aprendemos com ela, chegamos a uma maturidade, ficamos melhor, conseguimos olhar a vida por um outro ângulo, as pessoas por um outro ângulo, a nossa vida, as situações pelas quais nós passamos, o próprio Deus
que sempre se revela de uma maneira poderosa dentro das dificuldades pelas quais nós passamos, ou então ela serve para paralisar. Ela paralisa aquela pessoa que sempre está colocando as dificuldades como desculpa para não avançar. Nada tem a ver com a dificuldade. Dificuldade justamente é o que nós estamos chamando de desculpa, tem a ver com algo dentro dessa pessoa que está quebrado, que está com algum problema, que está realmente longe de Deus. Até pode estar próximo do Senhor em teoria, mas não está vivendo a prática verdadeira com o Senhor nosso Deus. Aí sim, faz com que as dificuldades sejam tão grandes, intransponíveis, que essa pessoa se torna incapaz de passar por ela, querido. E isso acontece muitas vezes, porque as adversidades chegam no momento que a gente está fragilizado. Perceba, quando nós estamos fragilizados emocionalmente, de alguma forma, essas dificuldades, elas sempre parecem monstros aterradores na nossa vida. Sempre parecem realmente que são barreiras intransponíveis, diferente de quando nós estamos animados, de quando nós temos a certeza do local onde nós estamos indo, que é realmente do Senhor para a nossa vida, e essa motivação que vem do céu, ela está sobre a nossa vida. A gente passa por cima delas, nós enfrentamos, nós tentamos novamente, nós vamos numa tentativa e erro, a gente cai, levanta. Por quê? Porque o nosso interior, ele está completo, ele está curado, ele está com força, ele está com ânimo. Então, as desculpas das adversidades nada tem a ver com a questão da dificuldade que apareceu, mas nós precisamos fazer um exame interior nas nossas vidas para ver como que nós estamos, querido. Alguém que está fraco, enfrentar qualquer dificuldade vai parecer algo intransponível, mas alguém que está cuidando do seu interior, que entendeu que precisa estar diante de Deus para receber essa força, esse ânimo, essa renovação que vem dele, a cura dele, essa pessoa com toda certeza vai se levantar em nome do Senhor para resolver e para viver e para lutar contra as dificuldades que estão aparecendo em sua vida. Olha só as palavras de Gideão em Juízes, capítulo 6, o versículo 15. Gideão, quando o Senhor aparece a ele para convocar ele para libertar o povo de Israel, essa aqui é uma das justificativas que ele dá justamente para o Senhor, que são as dificuldades da onde ele está, de quem ele é. Olha só o que ele fala: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Quando o anjo do Senhor, que justamente era o próprio Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento, ele aparece como o anjo do Senhor, e aí ele aparece a Gideão e fala justamente que ele vai livrar Israel desse momento terrível que eles estavam passando debaixo da mão dos seus inimigos midianitas, que estavam roubando a comida deles, que estavam fazendo eles sofrerem muito. Então o anjo do Senhor aparece justamente a Gideão para falar que ele vai ser a pessoa que vai libertar, que o Senhor está com ele, e vem trazendo essas verdades espirituais para a vida dele, essas verdades que faz com que, queridos, esse homem poderia se levantar e vencer. Então, quando o Senhor está conosco, tudo é possível, mas ainda assim, logo no começo desse relacionamento, dessa conversa com o Senhor, ele traz essa dificuldade. Ele apresenta, melhor dizendo, essa desculpa, desculpa da dificuldade. A desculpa dele é que a minha família é a mais pobre em Manassés. Coitado de Gideão, ele era pobre, queridos, e aí ele vivia dentro dessa autocomiseração, dessa autopiedade. Eu sou pobre, eu nasci no lar pobre, a minha família é mais pobre de Manassés, nós não conseguimos, os outros conseguem, nós não. Eu não tive isso na minha infância, eu não tive isso na minha adolescência, porque eu era pobre, eu tive que trabalhar logo cedo. Então todas essas questões que tem a ver com a pobreza, com a falta da prosperidade, com a pobreza na qual ele vivia, da família da onde ele veio, se constituía uma dificuldade para ele. Ele não conseguia ver como alguém que era pobre poderia fazer aquilo que o anjo do Senhor estava falando, que era justamente libertar o povo
de Israel. Quem é que ia ouvir uma pessoa que é pobre? Quem é, querido, que ia se levantar para lutar ao lado de um pobre? Então ele tinha essa questão da pobreza muito estabelecida dentro do coração dele. E essa questão, querido, mostra uma das coisas que estava acontecendo com aquele homem. Ele tinha dentro do seu coração, que é justamente a questão material, o dinheiro, né, os bens materiais, que fariam dele algum vencedor, que fariam ele conseguir alcançar algo na vida. Então, porque ele não tinha esses bens materiais como outras famílias tinham, de repente, ele ficava nessa autocomiseração. Ele talvez no decorrer da sua vida via alguma pessoa fazendo algo, né, com o dinheiro, com os bens materiais que ele não podia fazer, e ele ficava retraído. Tá vendo como eu sou pequeno? Tá vendo? É por causa da minha pobreza que eu não consigo avançar, é por causa da minha pobreza que eu não consigo ter uma posição melhor, que eu não consigo realizar aquilo que é importante para mim. Então, queridos, isso se transformou numa muleta, e a gente percebe que isso era tão forte na vida dele que você vai apresentar, né, se o anjo do Senhor, ou seja, se o próprio Deus aparecesse para você, a conversa que você vai ter com Deus não vai ser uma conversa frívola, vai ser aquilo que realmente está estabelecido dentro de você de maneira profunda. Então Gideão mostra para nós aqui nessa passagem que uma das coisas da dificuldade que estava incrustado dentro dele é justamente essa questão de ele ser pobre, a sua família ser pobre, e ele se achar um coitado por causa disso, queridos. Esse homem, ele tinha, como a grande maioria das pessoas que vivem, né, na nossa cultura mesmo de hoje em dia, as pessoas acham que é por causa do dinheiro que as pessoas têm o que têm, que as pessoas conseguem chegar no local aonde chegam. Você pode perguntar, você pode conversar com muitas pessoas que hoje estão abrindo mão dos seus sonhos, estão abrindo mão do seu propósito, estão vivendo justamente dentro disso aí. Quando você fala que alguém conseguiu chegar em algum certo lugar, que uma pessoa conseguiu vencer, rapidamente ela fala, é porque ele tem dinheiro. Ah, então porque ele tem dinheiro, porque ele tem bem material, é porque ele nasceu num lar que já é abastado. Então, querido, a pessoa só consegue ver que as vitórias acontecem na vida do ser humano porque tem bens materiais. Mas nós fomos criados, querido, justamente com uma importância elevadíssima acima de qualquer bem material. O Senhor nosso Deus nos deu a oportunidade de sujeitar a terra. Isso significa que os bens materiais, eles são uma pequena parte da incrível, da enorme, da eterna existência que nós somos. Não pode ser o mais importante, não tem o menor sentido. E para Gideão tinha, como para muitas pessoas, o fato de ele não conseguir ter a mesma vida que o seu vizinho tem, não conseguir ter as mesmas coisas que os seus familiares têm, sempre fica esbarrando nisso. Na verdade, isso é uma grande muleta, na verdade, isso é uma grande mentira do diabo que incrustou na vida da pessoa, como estava aqui na vida de Gideão, e faz com que a pessoa fique patinando nessa questão. Sempre a desculpa do dinheiro aparece. Ah, que eu não tenho dinheiro. Ah, que eu sou pobre. Ah, que aquela pessoa conseguiu porque tem dinheiro. Então, queridos, essa questão da pobreza é muito mais do que uma questão material, é uma questão de espírito. A gente percebe aqui um espírito realmente que vivia amarrado pela prisão da pobreza, e esta pobreza passava a ser todas as suas desculpas para ele não avançar e ficar dentro de uma caverna. Se você ler o capítulo 6 e daí em diante, você vai perceber qual é a história de Gideão. Ele estava malhando trigo dentro de uma caverna, quietinho ali, para não ser roubado. Por quê? Porque ele era pobre, coitado do Gideão, né? E ainda ele coloca outra coisa que também estava no coração dele, que se transforma em uma desculpa para parar a sua vida. Além dele ser pobre, eu sou o menor na casa do meu pai. Coitado do menorzinho Gideão, né, queridos? Olha só como essa autocomiseração, como essa autopiedade, né? Ai, coitado de mim, né? As pessoas não olham para mim, eu sou menor, ninguém se importa. Olha como isso é terrível, querido. E é uma desculpa que a nossa carne propõe. A nossa carne, ela ama ser a coitada, ser a vítima da situação,
transferir responsabilidade, não assumir aquilo que nós precisamos assumir. Ela ama fazer isso. E aí tem todo um sistema do mundo trabalhado pelo diabo para mostrar que você é isso mesmo. E tem o diabo falando sempre ao coração das pessoas: coitado de você, porque ele sabe, querido, do potencial eterno que nós temos em Deus. E esse potencial não pode ser parado por pobreza material, física, essas coisas passageiras. Esse potencial não pode ser parado se você é o maior, o do meio ou o menor na casa do seu pai. Nada disso interessa. O que interessa é quando a pessoa ela se coloca diante de Deus para viver o propósito que o Senhor tem para ele. Se a pessoa está decidida a viver, nenhuma dessas desculpas fica diante dele. Então essas eram as dificuldades que Gideão tinha dentro do seu coração. E quais são as suas? Quais são aquelas dificuldades que sempre que você vai tentar fazer alguma coisa, ou você está no meio do processo tentando fazer algo, e aí daqui a pouco você é então assaltado por esse tipo de pensamento, e isso faz você regredir? Quais são essas dificuldades? Saiba que isso são desculpas, querido, e essas desculpas podem ser vencidas em Deus, para que você alcance o propósito, o seu objetivo, as promessas que você fez no começo do ano. Então, queridos, lute, se levante, lute no Senhor, e você vai ver que todas essas desculpas vão ficar para trás, não vão poder segurar você, deixar você preso, paralisado, para você não viver o melhor de Deus nessa terra. Deus abençoe a sua vida e a sua família.